Informações da Macaca. Antônio Lupe está chegando aqui no telão da Band. Oi, Lupe, diz aí. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando os donos da bola. Hoje a Ponte Preta entra em campo às 7 horas da noite para enfrentar o Avaí na ressacada. A Ponte vem de empate contra o Vila, jogando no Moisés Lucarelli, um jogo cheio de tumulto, principalmente pelo pênalti marcado a favor do Vila nos últimos minutos da partida. Tanto é que a Ponte entrou com um pedido de impugnação do jogo no STJD e agora aguarda a decisão do presidente Otávio Noronha a respeito se ele vai levar esse caso a julgamento ou não vai tomar nenhuma decisão a respeito desse pedido da Macaca, que além da impugnação quer ouvir os áudios e vídeos dos profissionais que trabalharam na arbitragem do jogo. Mas isso é coisa para os advogados, para a diretoria, fora das quatro linhas, porque dentro de campo a preocupação da Ponte é apenas com o Avaí. A Ponte precisa dos 3 pontos para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento da B-Zona. E o técnico Gilson Kleina, que agora retorna ao comando técnico da Ponte após cumprir suspensão, ele tem muitos problemas, principalmente no sistema defensivo. O Cleilton saiu machucado, está vetado pelo departamento médico para o jogo em Santa Catarina. O Ryan, ele está suspenso. O Thiago Lopes está no departamento médico. A única certeza é que o Fábio Sanches será o titular na zaga. O companheiro dele vai sair de Ednei, Gustavo Cipriano ou o Douglas, jovem atleta formado na base da Ponte Preta. E na entrevista coletiva realizada pelo Fabiano Chá, o auxiliar técnico que comandou o time da Ponte no duelo contra o Vila, ele falou sobre essas opções, poucas opções para o sistema defensivo para o jogo contra o Avaí. O Ednei está retornando aí, já saiu da transição, já fez algum trabalho com bola, está retornando aos treinos aí com o grupo. E a gente trabalha o grupo todo, né? A gente trabalha todos, a gente tem confiança em todos. Então nós vamos conversar com o Kleina e ver qual vai ser a melhor estratégia para a gente poder escalar aí. Bom, o Fabiano Chá, que hoje volta ao cargo de auxiliar técnico do Gilson Kleina e, portanto, existe essa primeira dúvida na zaga. Só um detalhe, Gustavo Cipriano, que foi formado no Santos, passou pela Lazio da Itália e veio para a Ponte Preta, sequer jogou uma partida como profissional em nenhum desses times que citei, Santos, Lazio e Ponte Preta. O Douglas Mendes, o DG, ele é formado na base da Ponte, tem apenas 17 anos, já é considerado uma promessa da base da Ponte, até porque vários clubes estão de olho nele, só que também ainda não jogou como profissional. E o Ednei retornando agora de uma lesão muscular, mas já está em ritmo aí, como disse o Fabiano Chá. A outra dúvida na direita, o Felipe Albuquerque saiu machucado no duelo contra o Vila e provavelmente o Kevin deve ser o titular na lateral direita. No ataque, sem Rodrigão, que ainda se recupera de uma amidalite, e no meio, o Fecim ainda é desfalque por conta de um problema no tornozelo, tentando projetar a equipe da Ponte Preta, que vai enfrentar o Avaí às 7 horas da noite na ressacada, provável time da Ponte, com o Ivan Quaresma, que retorna ao gol da Alvinegra, na lateral direita, Kevin ou Felipe Albuquerque, na zaga, o Fábio Sanches, ao lado do Ednei, ou Gustavo Cipriano ou o Douglas Mendes, e na lateral esquerda a presença do Rafael Santos. No meio-campo, o André Luiz, Marco Júnior e o Camilo, que deve ser mantido na equipe. No ataque, João Veras, Richard e Moisés, provável time da Ponte, que às 7 horas da noite entra em campo para enfrentar o Avaí. Jogo com transmissão da Rádio Bandeirantes. Batista. Bom, vamos ver como o time do Avaí vai enfrentar a equipe da Ponte. Júlio Nascimento, monitorando, traz aqui pra gente as informações do adversário da Macaca. Júlio. E é um Avaí muito, que vem embalado, né, Batista? Pelos últimos jogos, assumiu a segunda colocação da Série B, tá de olho na ponta da tabela, inclusive do campeonato também. O Coritiba ontem acabou empatando com o Remo, né? A diferença diminuiu para o Avaí, que se tiver um resultado positivo hoje, fica ainda mais próximo da liderança do campeonato. Claudinei Oliveira não tem nenhum desfalque para o jogo, né? Ele vai colocar a força máxima,
Então o Avaí joga com Gledson, Edilson, Betão, que inclusive será homenageado hoje, é o zagueiro que mais vezes vestiu a camisa do Avaí. Ele jogou pela Ponte Preta em 2016 e agora vai ser homenageado como um zagueiro histórico aí do time do Avaí. Alemão e Diego Renan, outro ex-ponte pretano, Bruno Silva, também ex-ponte, Jean Kleber e Lourenço, Vinícius Leite, Copete e Jonathan. Então é o time que vem atuando, é um time muito conhecido, é um Avaí leve, né? Time de muita movimentação, poucos jogadores de referência, é um meio-campo de jogadores que marcam, mas tem a facilidade de sair jogando. Então é uma versatilidade do Claudinei Oliveira que tem feito o time colher bons resultados, principalmente dentro de casa. Então, previsão de um jogo bem difícil para a Ponte, de muita dificuldade hoje na ressacada, Batistão. Bom, CH, a sua opinião a respeito desse jogo, a Ponte que volta a encontrar o Avaí na Série B Zona em 18, eu estava lá, até tomei um choque violento lá na cabine, né? Um choque tipo coice de burro. Eu me lembro. E naquele jogo, jogo de 50 milhões de reais, a bola caiu no pé do Vitor Rangel, o Vitinho, e ele não conseguiu fazer o gol, o Avaí subiu. Uma pena, foi uma passagem não muito agradável. Batista, ninguém ganha de véspera e ninguém perde de véspera. Mas o Avaí é o favorito para ganhar o jogo e explico. Ponte tem dificuldade para jogar fora de casa. O adversário está num momento fantástico. É o melhor time, na minha opinião, nesse momento na Série B. Não tem nenhum desfalque. E a Ponte tem desfalques. Lateral direita, Kevin ou Albuquerque? Joga Kevin. É mais fraco que o Albuquerque. Na zaga, que é o principal problema, Ednei contra Copete, Deus ajude a macaca, sorte aos envolvidos. Meio campo tem o problema do Camilo, não joga o Fecim. Infelizmente o Camilo não está até o presente momento no mesmo nível do Fecim. Eu lamento muito falar isso, mas isso é o que os jogos estão mostrando. E lá na frente, a virose, que eu não sei mais nem se é virose, se é amidalite, interminável do Rodrigão, faz com que o João Vera jogue de novo. Não preciso nem ficar falando aqui que não é o mesmo nível. Então a Ponte vai muito inferiorizada. Repito, ninguém perde de véspera. Mas se eu tivesse que dar aqui um percentual, Batista, acabei de falar isso na Rádio Bandeirantes, é 70-30 pro Avaí. Qualquer coisa diferente disso, para mim, é zebra, Gleger. Olha, a gente sabe como que é competitiva essa Série B. Nós já vimos. Lá no primeiro turno, a Ponte estava muito inferiorizada, foi enfrentar o Náutico, que vivia o mesmo momento que vive o Avaí hoje. E a Ponte empatou o jogo e poderia até ter vencido. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que a estratégia bem definida, às vezes, mesmo no aspecto técnico, você sendo inferior, você consegue vencer, consegue um resultado positivo. Dá para ir lá e conseguir? Dá. Eu concordo com o CH, o Avaí é totalmente favorito para a partida de hoje. E está jogando dentro de casa. Nos últimos 4 jogos foram 4 vitórias. E de todos os times que estão lá em cima, a melhor campanha atualmente é a do Avaí. Então a Ponte vai ter dificuldade, mas não dá para ficar linha baixa lá esperando, tentando não tomar gol. Não. Tem que pressionar e tentar neutralizar onde nascem as jogadas do Avaí. E não dar espaço. Eu acho que essa é a estratégia que seria uma estratégia legal para enfrentar um time nessa situação. Vai ser duro, vai ser difícil? Mas tem sim como chegar lá e tentar surpreender. Mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com tudo que tem passado a Ponte Preta. Por que não? É assim que tem que pensar e é assim que tem que ir para lá. E o Gilson deve estar falando, não vamos ficar atrás, não vamos ficar esperando, porque o Avaí, se deixar, vai encurralar e vai para cima. E isso é fato. Tá jogando em casa, pô. Tá querendo buscar o título. Então, Batista, olha, eu tentaria uma estratégia legal, em alguns momentos até linha alta, para não deixar o Avaí gostar do jogo, porque senão aí vai complicar. Olha, é o seguinte, o Lupe falou aí, né, a Ponte entrou no STJD da CBF com um pedido de impugnação do jogo contra o Vila Nova até ontem na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Esportiva, uma excelente entrevista com o Dr. João Felipe Artioli. Até recentemente era advogado da Ponte Preta, não pertence mais ao departamento jurídico, mas é um consultor aqui nosso, né? É um consultor gratuito. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre ao Dr. João Felipe Artioli. E até eu fiz essa colocação para ele, porque a Ponte
Está no direito dela pedir a impugnação por causa desse lance aí. E até o doutor João Felipe falava daquilo que aconteceu lá, caso único no futebol. A Ponte conseguiu impugnar e realizar uma partida novamente contra a Aparecidense, porque teve a interferência externa naquele jogo. Tá certo que dentro de campo a Ponte também foi um fiasco, um vexame, porque o departamento jurídico foi competente e conseguiu remarcar o jogo. Aí dentro de campo a Ponte perdeu, não passou adiante na Copa do Brasil. Diferente desse caso, porque lá na partida contra a Aparecidense não tinha VAR. Então a interferência externa foi justificada e o jogo foi anulado. Mas neste aqui tem o VAR. E foi o VAR que anulou, né? Que deu esse pênalti aí para a equipe do Vila Nova. Então, o que acontece? Eu peguei aqui até, é um assunto muito complexo, um assunto jurídico. Assunto jurídico é complexo. É por isso que eu tenho um competentíssimo advogado, doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, que é o meu advogado há anos. E é competente até hoje, não perdeu nenhum processo, graças a Deus, e a competência do doutor Márcio. Então, o assunto jurídico é com ele. Então, é o seguinte, olha, erro de fato e erro de direito. Um árbitro comete um erro de direito e o jogo é passível de anulação quando é intencional e ele demonstra desconhecimento das regras. Por exemplo, anular um gol feito diretamente da cobrança de escanteio. Permitir que um gol seja marcado após a cobrança de tiro livre, pelo menos jogador que tocou 2 vezes na bola, sem que outro jogador, companheiro ou adversário faça. Validar um gol feito após a cobrança de pênalti, em que a bola bate na trave e volta para o mesmo jogador que faz o gol. Este, portanto, é um erro passível de anulação. Aí tem o erro de fato, que é esse o caso aí, ó. Erro de fato cuja partida não é possível de anulação. Ocorre quando o árbitro tem uma falsa observação visual, o que leva a crer em uma realidade que não é verdadeira. Por exemplo, validar um gol impedido, apitar pênalti por ter visto e não ter acontecido, que é o caso aí da Ponte, um toque do zagueiro. Validar um gol em que a bola corre por toda a linha do gol, não entra, mas o árbitro diz que entrou. Dar escanteio quando foi visível que a bola foi tocada por um atacante e não por um zagueiro. É o caso até que foi citado lá pelo Dr. João Felipe Artioli, o gol de mão do Maradona contra a Inglaterra, Copa do Mundo de 1986. Gol de mão, o árbitro não viu. E aquela partida não foi passível de anulação, embora depois as câmeras mostraram, né, que ele tocou a bola com a mão e tal. Então a Ponte está no direito dela, pediu a impugnação, e isso vai servir muito mais para evitar erros nas 10 partidas restantes da Série B do que propriamente conseguir alguma coisa. Ou seja, a partida não será anulada. A partida não será anulada. O que vai acontecer é que vai ser feita uma avaliação, não vai a julgamento, ou se for a julgamento não vai passar, e o máximo que pode acontecer é dar uma geladeira para o árbitro e também para aquele que estava lá no VAR. Eu assino embaixo tudo que você disse e nem posso discutir porque eu não sou advogado nem especialista. Mas eu sou um grande curioso, por ordem de ofício você tem que ler e se informar, né? Eu queria muito que fosse possível, não sei de que maneira, que esse áudio da conversa do árbitro com os seus asseclas, com os seus parceiros do VAR, viesse a público. Já não é honesto? Não foi interpretativo? Está tudo dentro da normalidade? Então divulga o áudio, que eu tenho uma curiosidade muito grande para saber qual foi o bate-papo entre eles para chegar a essa barbaridade da marcação do pênalti. Então, para mim, mais do que qualquer coisa, é a lisura e credibilidade do campeonato. Tal coisa
Isso entre tantas outras que já aconteceram. Por isso que eu sugeri ontem na Rádio Bandeirantes que a assessoria de imprensa da Ponte procurasse em todos os meios de comunicação esportiva possíveis para dar ressonância a tudo que está acontecendo e todo mundo se indignou. Quem é sério, quem é honesto se indignou com essa papagaiada que foi feita aí. Isso não pode ficar impune. Infelizmente, tudo colocado pelo Batista é fato e é verdade. Talvez a Ponte, e muito provavelmente, não vai conseguir o que ela quer. Mas ela tem que fazer barulho. Ela não pode ficar em silêncio. Ela tem que, pelo menos, garantir que a lisura, a decência e imparcialidade levem a Ponte até o final do campeonato. Isso não pode mais acontecer. A Ponte não pode mais admitir isso. E olha que os erros aconteceram da primeira rodada, Gleger, Batista e Lupe, até agora. A Ponte foi prejudicada gravemente, pelo menos 4 vezes nesse campeonato. Eu concordo. E tem um detalhe também, viu, Batista, que nós falamos muito pouco, que após o momento que ele dá o pênalti, a bola está na marca da Cal, todo mundo posicionado, ele fica mais um tempo, ele não autoriza a cobrança. E ele fica mais um tempo falando lá com o árbitro de vídeo. E se vão dar geladeira para esses caras aí, tem que dar uma geladeira gigante. E uma dica aí, tá? Manda pro oculista também. Porque os caras que estão aí no VAR, o árbitro, tá tudo míope. Que não é possível, a bola nem no braço do cara sequer bateu. Bem, quero liberar aqui o Antônio Lupe, o noivo. Valeu, Lupe, muito obrigado aí pelas informações. Valeu, Batista, um abraço a todos e a gente se encontra às 7 horas da noite na Rádio Bandeirantes para o duelo entre Avaí e Ponte Preta. Um abraço. Um abraço. A transmissão começa um pouco mais cedo pela Rádio Bandeirantes e também no YouTube, 6h30. Jogo 7, 6h30, sempre meia hora antes. Mas a partir de 5 da tarde, o Júlio Nascimento no comando do Bandeirantes Esportiva já trazendo todas as informações dessa partida.